Laura, primeiramente, bem-vinda. Prazer estar te Obrigada. entrevistando. É, para quem não sabe, já te entrevistei uma vez pro meu site também, há uns meses atrás. Ah, verdade. Bom tá te vendo agora, pelo menos. É, Antes de a gente falar sobre o seu projeto, né, que é o Improviso, né, que faz parte do EP Uhum. Desafogo, Desafogo, isso. eu queria falar um pouco da sua história, para quem não te conhece ainda. Foi a música que foi atrás de você? Foi você que foi atrás da música? Como é que ela chegou Eu na sua acho vida? que desde muito pequena, assim, sempre eu gostei muito de música. Eu cresci com os meus pais, assim, ouvindo música em casa. Então, era uma coisa muito presente na minha vida que eu sempre gostei. Uhum. E aí era assim, eu criancinha, ai, Laura, o que que você quer fazer quando crescer? Ah, eu quero ser cantora, eu quero ser cantora. Foi a primeira coisa, assim, que eu falei na vida. E aí eu fui tendo essa vivência assim na música, fui consumindo muito música, né? E aí com o tempo eu falei, ai, não adianta fugir, eu preciso pelo menos tentar, assim, para ver Sim. se vai dar certo. Uhum. E o legal é que você não foi igual aquela criança, né? Porque tem criança que pergunta todo mês ele muda de profissão. Eu quero ser astronauta, eu quero ser veterinária. Não, foi Não, música. eu era sempre a mesma resposta, sempre a mesma. Você fez uma coisa que muita gente não faz, né? Que é tentar. Você fez... Então, na verdade, antes de eu ir para música, eu Aham. tentei outras coisas, assim, porque como aqui no interior, né, sempre tem muito aquela coisa de, ah, não vai dar certo, você quer fazer música, você não vai conseguir e tudo mais, e eu coloquei um pouco na minha cabeça, assim, quando eu era mais nova, de que não era isso, que não ia dar certo, que era só, Aham. era meio um sonho, assim, muito maluco. Sim. E aí eu fui fazer, assim que eu saí da escola, eu fui fazer jornalismo. Eu fiz 1 ano e meio assim de jornalismo. Eu até que eu gostei, mas eu vi que não era o que eu queria, sabe? Que bom, porque é uma maluquice. Era, Ah, era doideira. E aí eu chegou uma hora que eu falei assim, cara, sempre foi isso. Eu sempre gostei. Se eu não tentar agora, mais velha, talvez eu me arrependa, sabe? sim. Então é melhor eu tentar agora e, ai, não deu certo daqui a uns anos eu tentar outra coisa do que não conseguir por não fazer, sabe? Por não tentar. E é aquilo também, né? Aquela frase que fala: se a gente não tentar, a gente não sabe se a gente vai conseguir. Exatamente, Não é exatamente. isso? E improviso, ele chega com a faixa mais leve, né? A do EP Desafogo, né? É Isso. até uma questão que o que fez você sentir que era era importante, né? Você terminar esse ciclo com uma canção que era mais divertida, solta, que destoava Uhum. do restante. Ah, eu acho que assim, as minhas músicas, eu falo muito de mim nelas, né? Aham. E querendo ou não, acho que como todo ser humano, a gente tem nossos traumas, nossas Sim, questões e tudo mais. Mas eu acho que também é importante não deixar de lado aquela parte divertida, assim, da gente. verdade. Eu acho que a gente tem que abraçar também. Então eu falei, ah, vamos fazer uma coisa mais solta, assim, mais diferente, porque para amarrar, assim, né, tudo que. Porque Sim. também é um desafogo, né? Você Uhum. poder se expressar de uma forma mais leve também, né? Verdade. E desafogo é uma palavra muito legal, né? E você chegou, no caso, o nome veio de uma conversa, né, despretensiosa com algumas amigas suas. Isso. De onde que veio a ideia desse álbum, de criar o ECP? Esse álbum eu vim muito. Esse é o meu segundo EP, né? E eu vim de um primeiro EP no qual eu gosto bastante, mas que eu senti que eu me retraí muito na hora de compor. E que eu ficava muito assim naquela coisa, ai, será que alguém vai ouvir e vai achar que a música é para fulano, para ciclano? Será que eu vou ofender alguém, alguma coisa assim, sabe? Aham. E eu sinto que eu me podei muito nesse sentido por conta desses medos, sabe? E aí, para compor para esse segundo EP, eu já fui com essa cabeça de que não, tipo, vou falar tudo que eu tenho que falar. E se eu achar que tá expondo muito, depois eu edito, mas de primeira mão, assim, eu vou jogar tudo para fora, assim. E essa palavra desafogo é bom que tem pouca gente que usa, sabe? Eu não ouço muito falar desafogo. Então, no começo eu tava muito assim, é um desabafo, né?
É o que a gente usa, geralmente. É É um um desabafo. desabafo, mas eu falei assim, eu não queria usar desabafo exatamente por isso, assim, todo mundo Aham, fala desabafo, é. e eu queria que fosse num tom também de não que não tivesse uma coisa assim, ai, eu desabafei porque eu tava com raiva ou porque eu tava triste. Eu queria que fosse uma coisa mais de libertar, sabe? Aham, não é nem tirado do contexto, não é nem sempre negativo, né? Isso, exatamente. Era mais uma coisa assim de você se libertar, sabe? Sim. Falei que nesse EP, assim, tava conversando, acho que com meu pai outro dia, eu falei, eu exorcizei muitas coisas na produção desse EP. Se eu fosse seu pai, eu teria medo. Não, meu pai, ele ama as músicas, ele adora. Ai, bom. E até voltando à sua história, mesmo, uma curiosidade, você pergunta, como é que foi a relação da sua família quando você decidiu fazer música? Porque você falou, né, que muita gente falou que não ia dar certo, né, não tinha tanta chance. Como é que foi em família isso? É. A minha família, graças a Deus, assim, eles me apoiam muito. Então, Uhum. quando eu falei, eles falaram assim: vai, filha, você tem que tentar, a gente te apoia. Porque é muito difícil você seguir nessa carreira sem o apoio de ninguém, sabe? Sim, sim. Porque eu falo assim, às vezes nem eu tô acreditando muito em mim, mas a minha mãe e meu pai estão lá, sabe? Não, a Laura vai dar certo, não sei o quê. Então, eu fico muito feliz deles poderem ter esse apoio por mim, porque eu conheço muita gente que trabalha com música que não tem esse apoio, e é Sim, muito difícil, né? Porque você não tem, principalmente emocional, né? Porque às vezes é uma carreira que tem muitas incertezas, né? Então, quando eu tô lá surtando, a minha mãe tá lá para segurar a minha mão e falar assim: não, filha, vai dar tudo certo. E é sempre muito bom, assim. legal. Antes da gente continuar, começou a chover aqui, se por acaso cair alguma coisa, você fica na live que eu Ah, mantenho, beleza. tá? Só um medo só. Bom, você comentou que a música fala sobre um amor que não precisa durar para sempre, né? Que não Isso. é para todo sempre. Como esse olhar mais desapegado sobre o amor dialoga com a sua visão pessoal, relacionamentos? Eu acho que são momentos e momentos, né? A gente tem momentos que a gente fala, não, agora eu tô para namorar, para casar. Sim. Mas eu sinto que o momento que eu vivo agora, assim, na minha vida, é um momento muito de autodescoberta Uhum. e que é um momento que eu sinto que eu tenho que passar por ele sozinha, sabe? Sim. Então, é uma coisa que eu tô me sentindo mais livre também para poder ter experiências novas com outras pessoas e tudo mais. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, eu tô nessa autodescoberta. E é isso, não adianta nada você estar sempre com alguém, porque você não sabe quem você é sozinha, né? Verdade. Então, é muito mais por esse momento, assim, de eu estar vivendo meu do que em relação a outras pessoas, assim. E eu acho que você saber como você é sozinha te dá até uma segurança também, né? Com certeza, De vida. É com isso. certeza. Eu sempre fui muito assim, eu sou filha única, né? Então, eu sempre Aham. penso, ai, meu Deus, e quando eu for mais velha, meus pais já tiverem ido embora, que eu vou estar sozinha, sozinha? Então, me dá um conforto de saber, assim, que a minha companhia também me basta, sabe? E que eu tenho meios de ficar em paz com isso. Cara, eu vou abrir que eu divido o mesmo pensamento que você. É, E, bom, sobre a sua música, você botou como referência Miley Cyrus e Lady Gaga. Pra mim isso, são duas ícones, né? Vamos com combinar. certeza. O que exatamente você pegou dessas artistas? Você buscou um pedacinho dali? Onde é que elas se encaixam na sua música? Eu sou muito cria do pop, né? Eu falo, Uhum. porque desde muito pequena eu era aquela. Eu ficava assistindo Disney Channel, aí eu via Hannah Montana. Então, a Miley, por exemplo, assim, é uma cantora que eu amo e amei em todas as fases da minha vida. Então, eu tiro muito dela e da Lady Gaga, assim, e de bastante artistas pop, essa questão do visual mesmo, de você poder explorar certas coisas mais ousadas e de Uhum. você ter uma identidade assim forte, sabe? Sim. Eu acho que nesse processo todo desse EP, eu usei várias referências que eu tenho, tanto na forma de compor, quanto na parte de som mesmo, né?
Aham. Eu peguei muito referências, assim, de bandas que eu gosto, de artistas que eu gosto, e falei assim, eu quero pegar isso aqui, que já é um pouco da minha personalidade, né? É o que eu escuto, e fazer disso um pouco meu também, né? Uhum. E aí eu acho que foi essa ideia. Bem legal. E você compôs todas as músicas em parceria com a Helena Novaes. Isso. Como foi essa troca próxima entre vocês, criativa? Nossa, eu e a Helena, assim, a gente se dá muito bem, graças a Deus. E eu senti que foi uma conexão muito boa, assim, entre nós. Eu sentia que eu tava falando a mesma língua que ela, sabe? Eu Aham. cheguei e falei, eu quero fazer uma música assim, assim, assada. Ela já falou, entendi. Aí ela também já deu as ideias dela, a gente trocou muitas experiências. Eu falo que, tipo, a composição é uma terapia, assim, porque a gente acaba falando das coisas que a gente passa na vida, o que inspira a gente para compor isso. E ela foi, além de tudo, foi uma amiga, assim, nesse processo. Então foi muito legal compor com ela. Eu gosto Legal. bastante. E você disse que esse processo foi praticamente como uma terapia, né? Como você falou, você estudou vários momentos, né, seus, vários Isso. pensamentos. E houve algum momento específico que você percebeu que estava se curando ou se libertando por meio da música? Algo que você descobriu agora? Eu acho que em todos os momentos, assim, que a gente estava compondo, e depois quando eu estava gravando e a gente estava produzindo, eu sempre tive essa sensação, assim, de que aqui eu tô curando algo. E que é isso, vai ficar nesse EP e para os próximos eu vou curar outras coisas. Então, senti muito que foi aquilo que eu falei, que eu exorcizei, assim, sabe? Aham. Tudo que eu tava sentindo na época, e foi isso. Legal. E o clipe, ele mostra encontros passageiros, né? E termina com você sozinha. Isso, Sozinha, mas feliz, né? Aquilo que ele tá falando, de saber como você é sozinha. exato. Essa mensagem meio que de plenitude, né? Na própria companhia, reflete algo que você vive hoje, como você tá falando. É Eu tô algo descobrindo hoje. que eu tô buscando, assim, que hoje, mais do que nunca, eu estou mais perto de conseguir, mas que eu acho que ainda é um processo, né? Porque a gente tem as nossas ansiedades, as nossas coisas. Eu sou extremamente ansiosa, então às vezes eu tenho que parar, ficar assim comigo mesma, conversar comigo mesma de que tá tudo Sim. certo, vai dar tudo certo. Então eu acho que é um processo, mas que com certeza a música tem ajudado nisso. Você acha que nem todo mundo consegue trabalhar com música, né? Entende música também. Mas você acha que é um processo que todo mundo devia passar em algum momento da vida? Eu acho que para mim assim a música cura muita coisa. E não necessariamente as minhas músicas de outros artistas. Então, já passei por muitos momentos assim da minha vida em que eu ouvi uma música e que aquela música falava exatamente o que eu estava passando e você se sente ouvida, né? Você sente que tem outras pessoas passando pelo que você está passando. Então eu Sim, acho que a música é importante aí, sabe? Eu acho que é uma forma da gente conversar com a alma assim das pessoas de uma forma não tão, como é que eu posso dizer, não tão num tom de briga, assim, uma sim. coisa Não fica é, não é, melhor. não é no conflito. Exato, é uma coisa mais pacífica, assim, de você resolver com você mesmo e tal. Uhum. Então, eu sempre tive a música muito nesse lugar de cura mesmo. E eu acho que é importantíssimo, assim, eu acho Obrigado. que, sei lá, se alguém não gosta de música nenhuma, pra mim, na minha cabeça, é uma pessoa que tá muito infeliz, assim, tá perdendo muito. Busque ajuda. Busca ajuda, exatamente. E, bom, você gravou na sua cidade natal, que foi Bauru, né? Isso. Isso também te ajudou um pouco, também, nesse lado emocional, clipe? Você Me, voltar às aju- raízes? me ajuda muito porque a minha família toda tá aqui, né? Uhum. Então, Aqui é onde que você tá? aqui em Bauru, Bauru. Uhum. isso. Então, principalmente nesses momentos de dúvida, assim, eu ia visitar minha avó, ou ia na casa dos meus primos e conversava com eles. A gente estava sempre junto, assim. Então, é um lugar que, apesar de eu ter saído daqui muito nova, porque eu morava em outra cidade, né? Eu Uhum. sinto que aqui eu tenho esse acolhimento, assim, de família mesmo. Então, acho que nesse ponto, para mim, é muito, muito bom. E uma curiosidade que eu achei super legal é que, além de você estar num lugar que se sente acolhida, né?
é que você botou cenários que são muito cotidianos, né? Que Sim. são familiares, você uma pizzaria, um mercado, é, e dá uma sensação de proximidade mesmo. Como é que você pensou em como seria o roteiro desse clipe, como você ia traduzir visualmente? Eu sentei com a Proclip, né, que é a galera que produziu os meus Aham. vídeos, com a Mari, né, que é a diretora, e a gente sempre faz uma reunião, assim, eu falo, Mari, eu quero essa vibe, esse surto, e ela faz o meu surto acontecer, sabe? O clipe de improviso, inclusive, eu tava meio, não sabia muito bem o que fazer, eu tava meio sem ideias mesmo. E ela, tipo, a gente já gravou alguns clipes juntos, então ela já sabe mais ou menos como é que minha cabeça funciona. Então já falou assim, e se a gente fizer assim, assim? Eu falei, legal. Eu acho que o clipe que eu tinha mais uma ideia mesmo foi o de Livramento, que foi uma Aham. música anterior que eu lancei antes de improviso. E eu falei, eu quero que seja uma coisa meio caricata, meio cômica, assim, não quero que seja uma coisa triste, porque é um relacionamento, mas eu quero que seja engraçado, eu quero que seja Que divertido. ajuda na leveza, né? Você trazer aquilo. Exatamente, é uma coisa que eu tentei trazer com essa leveza. E eu não sei se você já viu os clipes, inclusive ela lançou hoje a Sabrina Carpenter. Os Eu clipes vi o dela para post. mim, os clipes dela para mim são exatamente o que eu queria, assim, uma coisa engraçada, cômica, exagerada, sabe? Sim. Então eu falei, é isso aqui, essa é a referência, sabe? E você falou Sabrina Carpenter, você realmente, né, você cria do pop, né, que você tava falando, né? Sim. Mas você chegou a pegar referência quando você foi fazer o seu clipe? Você assistiu vários clipes pra ver qual que você se identificava, eu quero isso, chegou a ver? Eu acho que eu já assisto muito clipe, assim, na Aham, vida, né? Eu sim. gosto muito. E eu acho muito interessante, assim, o processo de criação do clipe mesmo. Então, eu acho que quando eu assisto algum clipe ou outro, eu fico pensando, nossa, como é que será que eles fizeram isso tal? Então, teve muito isso da Sabrina Carpenter, que eu queria essa coisa meio de humor, assim. Eu gosto muito dos clipes dela. A Miley, ultimamente, não tá tendo tanto clipe, mas ela já teve uns clipes, assim, mais loucura. Agora ela tá uma coisa mais conceitual, né? Pô, Wrecking Ball, quem lembra disso? Exatamente, eu adorava aquele clipe. Uhum. E eu lembro de quando lançou, assim, de estar assistindo na MTV, eu sentada só esperando, assim, que eu sabia que ia lançar e eu assistindo. Então eu peguei várias dessas coisas do pop mesmo que eu gosto, uma coisa mais caricata, exagerada, colorido, divertido, sabe? Porque eu acho que fala muito com o que eu gosto, assim. Você falou de MTV, tem uma galera que não conhece MTV, né, que não sabe o que Tem, foi. né? Eu falo que os jovens já não sabem o que é MTV, não sabem nada. Não, o triste pra mim foi o Disney Channel ter acabado. O Você Disney tem Channel noção. acabou, né? Eu fiquei tão triste porque eu era cria do Disney Channel também. Eu ia lá assistia tudo. Não, a gente não vê há muito tempo por causa do streaming, né? Mas quando eu vi a notícia, foi isso. Foi muito triste Ah, mesmo. Mas eu e acho que a gente pegou, eu pelo menos peguei a melhor época, assim, do Disney Channel, que era a época que tinha a Hannah Montana, os High School foi Musicals, né? melhor, foi melhor. Foi tudo de bom aquela época. E, bom, Desafogo ele já tá milhares de plays, né? Eu fui ver várias vezes. E qual foi o maior aprendizado que você levou desse projeto para sua vida? Eu acho que eu aprendi a confiar mais nesse meu instinto, assim, de quero compor sobre isso, vamos compor sobre isso, de conseguir colocar as minhas ideias de uma forma melhor também, sem ficar me duvidando tanto, porque acho que o meu primeiro EP foi cheio de, será que é isso? Será que é aquilo? Não sei, não sei. E fazendo tudo com muita dúvida, assim, né? Uhum. E agora é uma coisa que eu tinha mais certeza. E eu sinto que no resultado do EP também deu para ver que eu tive mais certeza das coisas, porque eu gostei mais do resultado também. Então eu acho que foi isso, assim. E o primeiro EP é uma coisa que dá muito medo às vezes, né? Porque o artista não sabe ainda o que ele tá fazendo também. Eu Você teve esse nervoso na hora que você foi lançar? Vai tá público isso? o primeiro EP, assim, eu sinto que eu lancei ele ainda muito sem saber onde eu me encaixava, sabe? Foi Uhum. meio que no teste. Então, eu sabia que eu queria alguma coisa pop, mas eu ainda não sabia muito para que lado ir. E era tudo meio que nessa, assim, eu ainda não tinha tanta experiência em compor, então foi
foi tudo mais ou menos, sabe? Tipo, foi muito assim, Uhum. ai, não sei se gostei, não sei se é isso, não sei se é aquilo. No fim, assim, eu gosto muito do resultado que deu. Eu acho que pra época foi muito bom. Mas hoje eu sinto que eu já tenho mais confiança, que eu já tô bem melhor, assim, em ter essas decisões e bater o martelo mesmo. Não, é isso. E bancar, né? Porque você tem que bancar também. Esse que é o problema. Você tem que bancar. É. Decidir é uma coisa, depois É, tem essa. você tem que bancar. E, bom, as suas músicas, a gente tá falando sobre isso, elas transitam entre experiências que são intensas e leves, né? Ao mesmo tempo você consegue equilibrar. É. No processo de composição, como é que isso funciona na prática? Tipo, você sabe me dizer se não tá muito pesado, se eu tô conseguindo manter esse equilíbrio. É um desafio você conseguir ter isso? Eu acho que nesse EP foi natural, assim, porque eu tinha muito bem definido sobre o que eu queria falar, sabe? Aham. Então, eu acho que não teve nenhum momento que eu falei assim, não, acho que tá muito pesado, ou acho que tá muito leve. Eu acho que o que eu quis mesmo falar sobre gerou esse equilíbrio. Eu acho que talvez mais para frente, assim, eu tenha que ter esse tipo de decisão, mas eu senti que nesse foi muito orgânico. Eu não precisei Uhum. ponderar isso, assim, só surgiu. Entendi. O Desafogo, você já tinha, então, o tema, né? Que você queria saber que o objetivo era esse, só foi. Na verdade, eu sabia que eu queria colocar tudo para fora. Eu ainda não sabia exatamente sobre o quê, mas eu sabia que eu queria escolher certos temas que estavam presentes assim na minha vida na época e ou que não era nem na época, mas assim que há um tempo atrás, mas eu não consegui falar tanto sobre da forma que eu queria, sabe? Uhum. Então eu senti que era isso, assim, aqui eu vou vomitar tudo que sair da minha cabeça, sabe? E foi isso. E qual foi a música mais difícil, né, de ter composto? Eu acho que a mais difícil para mim foi a música Oi, que é uma música que eu falo um pouco sobre. É como se fosse uma conversa, assim, entre eu e a minha mãe, assim. A minha mãe, ela me apoia muito, mas eu sempre fui. Sabe aquela criança de, ai meu Deus, eu tenho tanto medo de desapontar minha mãe? Sei. E eu sentia isso de, mesmo ela me apoiando, de que eu tá numa carreira mais complicada e tudo mais, que eu sentia que eu não estava sendo boa o suficiente para ela, sabe? Que ela talvez gostaria de ter uma filha médica, advogada, sei lá. Mas era mais meu, assim, do que ela, né? Uhum. Era um sentimento meu. Eu acho que esse foi o mais difícil, porque eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, a gente é muito próxima. E era o que mais machucava, assim, sabe? Eu acho que nessa questão de trabalhar com Sim. música. E eu acho que foi a Oi, mas saiu muito bonita, ela ouviu, ela amou, e a gente conversou e foi ótimo. Ah, legal. Acabou que a música ajudou você processo de coisa. Ajuda, com certeza ajuda, com certeza. E hoje você tá curada? Hoje eu tô curada, É, graças a bom, uma última pergunta. Você sente que. Última não, penúltima. Você sente que a Laura do início da carreira e a Laura de hoje, ela lida diferente com a vulnerabilidade na hora de compor, por exemplo? Eu acho que sim. Eu sempre fui. Eu tinha muita vergonha, assim, na minha adolescência, de expor, assim, coisas que eu estava sentindo. Já lidei com. Eu sou muito ansiosa, então, assim, de vez em quando eu tinha umas crises de pânico, umas crises meio deprê, assim, e eu tinha um pouco de vergonha de falar sobre, porque a gente vem daquela coisa de que, é frescura, é, engole o choro e vai, sabe? E não é bem assim, né? A gente precisa lidar também, né? A Sim. gente precisa falar sobre para a gente poder lidar. Então, eu acho que eu tinha muito essa vergonha, falava, as pessoas vão me achar uma ridícula, sabe? E eu acho que agora, com esse processo, eu consigo me expressar melhor em tudo que eu sinto e não sentir essa vergonha de sentir as coisas mesmo, sabe? Porque todo mundo sente, Sim. independente do que é. Uhum. Então, eu sinto que eu tenho mais autonomia nisso, assim, é aquilo de novo, de bancar o que você está sentindo. Então, é mais nesse ponto. Eu sinto que eu estou bem melhor, graças a Deus.
Faz sentido, porque antes de tudo nós somos humanos, né? A gente tem Certeza. as coisas claras. E para terminar a entrevista, você fez uma pergunta mais reflexiva, né? Qual foi o maior ensinamento que você acha que a música deu para sua vida? Tipo, de que ela abriu o olho para alguma coisa? Eu acho que a música, num geral, assim, tanto a minha, o processo de compor, tanto quanto ouvindo a de outras pessoas, me traz uma empatia muito grande, assim, pelas pessoas. De entender o que elas sentem, o que elas passam. E eu acho que quando você tem empatia pelos outros, você também tem mais empatia com você, né? Você começa a se perdoar mais. Então eu acho que isso para mim é muito bom, assim, é uma coisa que eu escuto música desde sempre, né? E que eu me apoiava muito nas músicas e saber que existem pessoas também que se apoiam nisso, que compõem, que tudo, que tem essa vivência também. Não só quem trabalha com música, mas qualquer pessoa liga o rádio, escuta uma música, Uhum. chora ouvindo a música. Então, eu sinto que eu lido melhor com as pessoas com um pouco mais de empatia. Ah, às vezes a pessoa está num momento ruim, às vezes a pessoa não está muito legal e que tá tudo bem, todo mundo tá no mesmo barco, né? Perfeito, Laura. Uma vez, muito obrigado pela entrevista. Adorei te Obrigada, eu que conhecer. agradeço. E para quem quiser acompanhar, ouvir o seu trabalho, onde é que você está? Redes sociais, plataformas? Bom, eu tô em todas as plataformas, né, digitais, Spotify, Deezer, só colocar meu nome, Laura Fantini, tá tudo lá. E tem o meu Instagram também, que é Laura A. Fantini. Perfeito. Então é Perfeito. isso. Até a próxima. Obrigada, viu? Tchau, Valeu. tchau.